Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 56 – Em busca da Terra dos Dwarfs. Parte 1. Chautier e Aura se reuniram na beira de lago perto da aldeia Lizardman, acompanhadas por seus seguidores escolhidos a dedo. Sob o comando de Chautier haviam 25 undeads, cada um em torno do nível 80 ou mais. Aura havia escolhido 30 feras mágicas. Havia 6 vampiribrides que eram subordinadas de Chautier, Aura e Ainz. Então, havia os 5 Ranzos que Ainz trouxera consigo. Além disso, havia 5 feras mágicas, semelhantes a mamutes, para levar a carga. Essas haviam sido conjuradas com a moeda do jogo. Esses animais tinham arreios de carga em ambos os lados, do tipo comumente utilizado em Yggdrasil. Eles poderiam ser considerados os seres mais fracos do grupo, dado que eram apenas de nível 40. Ainda assim, suas capacidades de transporte de carga eram bastante impressionantes, e sua resistência ao frio e ao fogo significava que poderiam se mover facilmente através da tundra congelada ou perto de crateras cheias de lava borbulhante. A coisa mais importante era que, ao contrário do que as aparências indicavam, possuíam incrível mobilidade e capacidade de operar por longos períodos sem comer ou beber. Ainz ordenou que Coquiltus ficasse atrás dele e então chamou Zembero, pedindo que ele se aproximasse. "O que deseja de mim, Majestade?" Zembero se afastou de Zaruzu e Cruz. Ainz lembrou de seus nomes, e veio diante dele. Ainz não pôde deixar de olhar para o pequeno Lizardman branco que Cruz estava aninando. Talvez Cruz sentisse o espírito colecionador de Ainz, mas ela instintivamente agiu para proteger seu filho. "Não é como se eu fosse roubar seu filho." Sentindo-se um pouco deprimido, Ainz entregou a Zembero 3 itens. "Aceite-os. Este anel elimina a necessidade de dormir, comer ou beber. Este anel garante resistência ao frio. E este colar garante a habilidade de usar a magia Fly. Eu vou ensinar como usá-lo mais tarde. É para caso caia em um penhasco." "Muito obrigado, Majestade." Este foi o equipamento básico de montanhismo que usou durante seus dias em Yggdrasil. Ele poderia trocar de equipamento em resposta a qualquer efeito único de área que encontrasse na Cordilheira Azerlisiana. "Desculpe por interromper seus preparativos. Era apenas isso que queria lhe entregar. Pode voltar." Zembero assentiu e retornou em silêncio. "Coquiltus. Parece que as crianças são muito curiosas." As crianças não fugiram, mas mantiveram distância, olhando para Ainz e os outros com olhos, provavelmente, brilhantes. As crianças seriam capazes de se adaptar se eu as levasse para uma cidade humana. Não? E se eu fizesse o contrário e trouxesse crianças humanas para cá? Talvez eu pudesse construir um acampamento nas proximidades e levar os filhos dos Lizardmen para lá. Ainz imaginou uma cena de crianças humanas, Lizardmen e goblins brincando juntas. Então adicionou a mistura Aura e Mari, as crianças elfos negros. Também não faria mal algum colocar Chautier no meio. Ela a considerou porque haviam fazendo preparações ao lado de Aura, undeads e feras mágicas. Não havia nenhum significado especial por trás. É bom imaginar isso. Talvez eu deva sugerir a Albedo e o Demiurge um esboço. Se desagradam, ó Senhor, devo ordenar para que saiam imediatamente. Não foi isso que eu quis dizer. Não acha que as crianças podem se dar bem, mesmo que sejam de raças diferentes? Não acha que crianças humanas poderiam andar de mãos dadas com crianças Lizardman? Eu não tenho certeza, mas se esta é vossa vontade, então tenho certeza que andariam de mãos dadas, Ainz-sama. Isso não tem nada a ver com minha vontade ou ordens, é só uma questão de fazer com que pessoas de diferentes espécies trabalhem juntas. Acho que não posso fazer essa sugestão devido à minha posição de rei.
As ideias de Ainz seriam todas interpretadas como ordens absolutas. Assim, considerando este ponto, foi bastante assustador. Claro? Então, é hora de partirmos, Aura, Chautier. Estão prontas? As duas responderam quase instantaneamente. Sim. Tô prontinha. Igualmente, Arinsu. Basta o senhor ordenar, Arinsu. Zembero. Sem problemas aqui. Ótimo, então vamos. Ainsama. Tenha cuidado. Se qualquer coisa acontecer, eu posso mobilizar minhas tropas a qualquer momento. Coquiltos abordou algo importante. Se houvesse jogadores inimigos por perto, as coisas poderiam se transformar em uma batalha em grande escala, e isso exigiria o uso da força militar. Contudo, é uma possibilidade. Mas iremos mais como uma força de reconhecimento. Se encontrarmos alguém forte, recuaremos depois de coletar informações suficientes. E caso aconteça, estarei ansioso para ver seus feitos no campo de batalha. Entendido? O plano era seguir para o norte e subir as montanhas, depois fazer uso das memórias de Zembero. Os Undea desmontados nas feras e agindo como sua vanguarda exibiam orgulhosamente a bandeira do reino feiticeiro. Todos os seres inteligentes que viviam perto do lago estavam sob a bandeira de Coquiltos. Assim, levantar a bandeira significava que não precisavam temer nenhum ataque. Mesmo assim, isso se aplica apenas a criaturas inteligentes, aquelas que entendiam o conceito de ser governado. Não significava nada para criaturas de baixa inteligência, como meros animais, por exemplo. Pelo contrário, isso aumentava as chances de que tais criaturas os atacassem. Ainda assim, não havia monstros nesta floresta que Ainz e seu grupo não pudessem lidar. Chautier parecia procurar seres tolos a tal ponto, mas não conseguia encontrar nenhum único monstro. Por fim, chegaram ao extremo norte do lago. Seus olhos seguiram o curso de um pequeno riacho que alimentava o lago, e à frente deles ficavam os picos dentados da cordilheira Azerlisiana. Sob um céu azul claro e tempo ensolarado, era uma visão bastante majestosa, e isso provocou uma emoção fraca dentro do coração de Ainz. Só então, Zembero se aproximou de Ainz e fez uma sugestão. Eu poderia ter permissão para andar na frente do senhor. Acho que olhar à vista pode dar uma mãozinha na hora de lembrar alguma coisa. Naturalmente, não houve objeções. Tudo bem. Vá para a liderança. Mas não sozinho. Leve um dos meus com você. Se algo atacar, use-o como cobertura e recue. Você é um membro muito valioso dessa expedição. Agradeço profundamente. Depois de comandar, ou melhor, pedir, a fera mágica que montava, a criatura obedeceu e começou a se mover. Como Zembero não tinha experiência em equitação, Ainz o colocou em uma das feras mágicas de Aura, que podia ser controlada pela fala e não pela técnica. Havia uma grande diferença entre a velocidade nas montanhas e a velocidade enquanto viajavam pela margem do lago. Em outras palavras, estavam se movendo muito mais devagar. No início, eles simplesmente seguiram o fluxo para o norte, mas diminuíram a velocidade depois de se desviarem para evitar uma cachoeira. Zembero fez o possível para lembrar-se da rota que havia tomado, mas era muito difícil refazer os passos que havia feito apenas uma vez há vários anos atrás, ainda mais enquanto seguia na direção oposta. Além disso, estavam em uma elevação muito baixa, de modo que as árvores altas bloqueavam sua linha de visão. Mesmo que a forma do terreno não tivesse mudado, as árvores ainda cresciam com o passar do tempo. Zembero continuou em frente enquanto se esforçava para refrescar sua memória. Dentre o grupo, a maioria não precisava de descanso, mas Zembero, o membro mais importante, estava entre as poucas exceções a isso. Assim, tiveram que fazer diversas pausas antes de continuarem em silêncio. Eles vislumbraram o que pareciam ser monstros ao longe, mas não pareciam querer se aproximar. Talvez o grupo de Ainz fosse muito numeroso, ou talvez os monstros já não estivessem com fome.
Ainz pensava que capturar um monstro desconhecido para brincar poderia ser divertido, mas decidiu desistir por hora. Seu objetivo atual era alcançar o reino dos dwarfs. Ainz sabia muito bem que um caçador que perseguisse 2 coelhos não pegaria nenhum. Com uma leve pontada de arrependimento, escolheu se apressar na jornada atual. Quando o grupo se aproximou da borda da floresta, as árvores gradualmente ficaram mais curtas, e o sol começou a cair atrás da montanha. O céu azul estava tingido de vermelho, e depois passou para a noite. A silhueta das montanhas contra um mar infinito de estrelas só poderia ser descrita como majestosa. O conhecimento de que mesmo essa vista magnífica era apenas uma fração deste mundo fez Ainz sentir como se a própria natureza estivesse engolindo o seu ser. Suas cavidades nasais pinicaram e ele absorveu o ar fresco e perfumado. Como era possível sentir isso, ou melhor, já que podia fazer, porque não conseguia saborear comida? Ainz afastou esses pensamentos, dando preferência a apenas curtir o momento, sentir esse ar que não podia ser encontrado em Nazarick ou nos arredores de Erantel. Yggdrasil nunca providenciou a possibilidade de experimentar a grandeza da natureza dessa maneira. Ainz sentiu uma sensação de satisfação. Assim como quando ganhou novas experiências enquanto se aventurava como Momon, seu coração estava cheio de satisfação. Com toda a honestidade, poderia voltar agora sem jamais encontrar o reino dos dwarfs e ele definitivamente não se importaria. Não é este o tipo de cenário que os aventureiros deveriam ver? Ainz riu e depois falou com os mais atrás. Vamos passar a noite aqui. Depois que todos responderam afirmativamente, Shouthiero perguntou, Ainz-sama, devemos retornar à grande tumba de Nazarick Arinsu. Na verdade, a coisa mais sensata a fazer seria fazer uma marcação aqui e então teletransportar todos de volta para um lugar seguro para passar a noite. No entanto, por algum motivo, ele sentia que não era o ideal. Não se tratava dos méritos ou deméritos da situação, mas de uma questão puramente emocional. Não precisa. Montaremos um acampamento aqui. Mas Ainz-sama, fazer o senhor acampar em um lugar desses e... O rápido olhar ao redor revelara apenas rochas e os frios ventos da montanha, claro, não tinham nenhum efeito sobre Ainz, que era imune ao frio, roubando o calor do corpo. Qualquer um sem resistência ao frio, ou sem roupas grossas de lã, sentiria como se estivesse sendo espetado por agulhas. O ar gélido vinha dos ventos que sopravam sobre pilhas de neve e traziam o ar frio pelas encostas das montanhas. Ainz sorriu enquanto seu respeito pela grandeza da natureza se tornava cada vez mais profundo. Em Yggdrasil, havia guildas que exploravam e se aventuravam a transformar o desconhecido no conhecido. Viajavam em uma jornada sem fim com esses sentimentos em seus corações. Poderiam ser fracas em batalhas de guildas, mas como poucas, se lançaram de forma solitária nos confins desconhecidos do mundo. Naquela época, ele não entendia o que estavam pensando. Mas agora, depois de encontrar um mundo magnífico como esse, ele começou a ver o que estavam buscando. Enquanto tinha sido Momon, o pensamento divertido de deixar tudo para trás e ir viajar pelo mundo Ainz-sama. O chamado retirou do devaneio e logo seus pensamentos foram dispersos. O que foi, Shouthier? Ainz-sama, perdão por interromper sua contemplação, Arinsu. Não, tudo bem. Não era nada demais. Mesmo? Ainda bem, Arinsu. Então, é sobre o quê? Sim, estava falando sobre acampar aqui. Sim. Rogo que aceite minhas mais sinceras desculpas por não preparar uma tenda adequada, apesar de saber que o senhor poderia querer pernoitar, Ainz-sama Arinsu. Desejo pegar uma de Nazarick. Posso usar o gate? Não será preciso. E não foi você quem esqueceu a tenda, mas eu não anotei na lista por não ser necessário. Sabe que o Mari pôde fazer um abrigo com magia. Shouthier assentiu. Bem, então deve saber que eu também posso fazer. Eu poderia usar um item mágico como a Green Secret House, mas acho que seria um pouco apertado para nossos números. Enfim, apenas observe. Ainz procurou por um local adequado. Poderia ser inclinado,
Mas o importante era que tinha que estar aberto e livre de pedras. Ele encontrou um quase imediatamente, e então Ainz lançou sua magia. Foi uma magia de 10º nível. Create Fortress. Quando a magia entrou em vigor, uma torre vigorosa apareceu onde antes não havia nada. Era uma torre que tinha mais de 30 metros de altura, e radiava soberba, como se engolisse o céu estrelado. As portas duplas maciças pareciam fortes o suficiente para suportar o impacto de arietes. As paredes estavam repletas de incontáveis cravos afiados para impedir que alguém as escalasse. 4 estátuas demoníacas adornavam os cantos da parte mais alta da torre. Passavam uma sensação de serem pesadas e opressivas, mesmo se as olhasse rapidamente. Essa fortificação robusta, semelhante a uma fortaleza, era a encarnação física da palavra, imponente. Vamos. Quando se aproximou, fazendo as vezes do guia de um grupo, as portas de ferro se abriram. Ainz decidiu esperar até que todos entrassem. Em Yggdrasil, qualquer pessoa da mesma equipe poderia abrir as portas com um toque, já os demais só poderiam entrar destruindo a porta. Ele se perguntou como as portas neste mundo fariam esse julgamento. Ainz deixou 2 undeads do lado de fora e ordenou que abrissem as portas depois que se fechassem. As portas permaneciam fechadas. Ele esperou um pouco mais, mas não havia sinal de que as portas se abririam. Será que só eu posso abri-las? Aura, vai e toque nas portas. Com um sim. Aura tocou as portas experimentalmente, mas elas não pareciam querer abrir. Parece que apenas Ainz poderia abri-las. Ele mentalmente franziu as sobrancelhas. Esse fogo amigo ativo o tempo todo é um saco. Se outros jogadores existissem neste mundo, pequenas mudanças como essa poderiam acabar afetando quem não precisava, e na pior das hipóteses ele poderia acabar matando alguém por acidente. Já faz quase um ano. E ainda tenho que ter cuidado ao usar meu poder. Seria trágico se alguém fosse pego em nossos ataques de efeito em área. Devo colocar isso em evidência para os seres mais fortes. Mari, especialmente ele. Talvez possam ficar chateados se eu ficar enchendo o saco deles com essas coisas, ainda mais se já sabem. Vou tentar abordar o tema como uma observação ou algo assim. Lembrar alguém de forma sutil era inesperadamente difícil. Era completamente diferente de dar uma bronca. Ainz tornou-se completamente familiarizado com esse fato durante seu tempo no mundo corporativo. Enquanto seu coração ficava pesado, Ainz decidiu terminar seu experimento e abrir o portão para deixar os 2 undeads do lado de fora entrarem. Ele fechou os portões mais uma vez depois de garantir que todos estavam dentro e avançou. 2 portas duplas estavam de frente para a entrada e uma passagem se estendia além delas. No final da passagem havia outro conjunto de portas duplas. O caminho estava iluminado por luzes mágicas, então não havia problemas em viajar ao longo dele. No instante em que abriam as portas internas, uma luz ofuscante brilhou acima deles. Diante deles havia um corredor redondo. O chão era branco como a neve e o teto bem alto. Uma escada espiral subia do centro da sala e conectava-se aos níveis superiores. Bom, passaremos a noite aqui. Qualquer um que precise descansar fique à vontade. Qualquer um que não, bem, ficar esperando de pé não é agradável. Então passem o tempo em seus devidos quartos. Ainz indicou 10 portas usando seus dedos. Aliás, o espaço aqui era expandido, então a fortaleza era maior do lado de dentro do que do lado de fora. Há mais cômodos no 2º e 3º andar, os em quais quiserem. Aura, Chautier e Zemberu, façamos uma reunião antes de irem. Eu quero traçar nossa rota futura baseado no que aprendemos hoje. A Sofás, vamos conversar lá. Os demais estão dispensados. Ainz-sama, vamos fazer o que com as Vampiribrides? Ainz não conseguiu responder imediatamente à pergunta de Aura. Afinal de contas, trazê-las foi ideia de Decremente, e ele poderia ter feito tudo perfeitamente bem sem elas. Ainz fez uma breve pausa para pensar. Eu lhes darei ordens mais tarde.
Por enquanto, diga que esperem em seus quartos. Assim, ele entregou o problema ao seu eu futuro. Ao chegarem nos sofás, Ainz foi o primeiro a sentar e logo depois os outros 3 sentaram-se também. Vamos começar fazendo um registro do que fizemos hoje. Aura, faça as honras. Sim, Ainz-sama. Aura abriu um bloco de anotações, segurando-o com uma mão e desenhando um mapa com a outra. Não tá com todos os detalhes que eu queria, mas deve ser mais ou menos assim. Obrigado, Aura. Era um mapa bastante grosseiro, mas poderia ser bem útil para a orientação aérea. A seguir, sei que está cansado, Zenberu, mas gostaria de pedir sua colaboração. Mesmo que seja algo que o desagrade. Como assim, Majestade? Ainz sorriu para Zenberu, que apresentava algum tipo de nervosismo. Resumindo, eu gostaria de bisbilhotar suas memórias. Como é que é? Creio que me expressei de forma muito vilanesca. Sem me delongar demais, posso controlar as memórias de terceiros com magia, e essa mesma magia pode navegar pelas memórias. Sinceramente, é algo que drena muita mana e prefiro não usar se for evitável, mas depender apenas de vislumbres de sua memória me preocupa. E não tem efeitos colaterais, né? Não se preocupe. Um clérigo me ajudou muito no aprimoramento, graças a ele posso me considerar um especialista na área. A menos que eu não queira, não haverá efeito algum. Na verdade, já testei o procedimento em uma de minhas empregadas e não houve problemas. Fala da Sisu. Exatamente, Aura. Mas a magia não é tão poderosa assim. Se a pessoa quase esqueceu um acontecimento, só posso obter detalhes grosseiros. Há também outras coisas que complicam o uso da magia. Por exemplo, as memórias podem não residir dentro do cérebro, mas acessadas a partir de uma fonte mais primordial. Ainz deixou os ombros caírem quando percebeu que tinha saído do assunto. Bem, algo assim. Enfim, gostaria de investigar suas memórias. Sei. Mas nunca se sabe, né? Bem, só para garantir mesmo, eu vou ficar bem. Imagino como deve estar se sentindo. Não se preocupe, Zenberu. Eu não vou alterar suas memórias. Juro isso pelo meu nome. E eu faço o quê? Sente-se lá e relaxe. Não vai doer. Só preciso confirmar alguns detalhes com você antes de conjurar a magia. Coisas como, quantos meses e anos atrás, onde essas memórias ocorreram, etc. Depois de ouvir as explicações de Zenberu, Ainz conjurou a magia. Tendo lançado essa magia muitas vezes antes, Ainz tinha a confiança de um especialista, mas ainda assim, usá-la era extremamente difícil. Como quaisquer mudanças nas memórias permaneceriam para sempre, manipulá-las incorretamente pode levar a uma situação irrecuperável. Era como tentar formatar um computador sem fazer backup dos dados. Nesse mundo, essa magia poderia ganhar o epíteto de magia do estado vegetativo. Além de requerer concentração, a magia gastava grandes quantidades de mana enquanto estava em vigor. Isso era o que mais dificultava a usabilidade. Ainz sentiu sua mana drenar em torrentes depois de navegar brevemente nas memórias de Zenberu. O plano original de Ainz era encontrar as memórias desejadas e, em seguida, ficar vendo outras coisas do passado de Zenberu. Entretanto, ele estimou que seu MP iria secar antes disso. Outro grande problema dessa magia era que mesmo que ele quisesse esperar até o dia seguinte para recuperar sua mana e usá-la novamente, ele teria de navegar por todas as memórias desde o começo. Somando as intempéries, outras magias seriam mais eficazes na coleta de informações. Depois de resmungar por dentro, ele viu que parecia ser uma montanha. Assim que encontrou um lugar que procurava, sua mana já estava praticamente esgotada. Examinar memórias muito antigas é muito complicado. As recentes são tão mais fáceis. Como já esperava, as lembranças estavam nebulosas. Ele viu os rostos de dwarfs, mas todos pareciam iguais. Ele não sabia se isso era culpa de Zenberu, mas o fato era que ele os via como de feições iguais. Eram simplesmente faces barbadas que gritavam rudemente enquanto bebiam cerveja. Que droga!
Dava tão certo no clérigo, até na siso certo. Mas ainda sinto que me falta habilidade, não posso me dar ao luxo de brincar com memórias tão preciosas. Aquele clérigo não ajuda, eu queria continuar experimentando, mas agora ele mal consegue falar. Bem, reescrever memórias funciona se eu me limitar aos últimos anos. Preciso realizar um experimento sobre o que acontecerá se eu limpar as memórias de uma pessoa. Talvez eu deva selecionar algumas pessoas condenadas à morte por Errantel e usá-las para experimentos. Com tais pensamentos, Ainz terminou sua magia. Como está se sentindo, Zêmbero? Algum desconforto? Não, só é estranho. Ainz sorriu. Eu apenas olhei suas memórias. Seria inusitado se estivesse sofrendo algum efeito colateral, dado que não fez mudanças. Provavelmente é um efeito placebo de algum tipo, creio que desaparecerá em breve. Zêmbero chacoalhou a cabeça com força. Ainz não lhe deu atenção, apenas olhou atentamente para o mapa. Mesmo depois de ver as memórias de Zêmbero, ele ainda não compreendia bem. Não havia características distintivas, e como faria para confirmar sua posição no cenário ambíguo das montanhas? Além disso, as lembranças de se esconder de monstros estavam muito mais vivas do que as demais. O fato era que, mesmo que sua mana fosse recuperada até amanhã, ele não obteria informações que valessem o gasto. Por enquanto vamos nos ater ao plano e ter o Zêmbero nos guiando para o norte. Infelizmente eu não vi nada útil em suas memórias. Não era como se ele tivesse ideias melhores. Despachar tropas só serviria ao propósito de massacrar os monstros que aparecessem em seu caminho. Estão todos dispensados. Descansem, parece que ninguém precisa descansar além do Zêmbero. Pois bem, preparem-se para amanhã. Enquanto observava seu mestre retornar ao quarto, Aura se virou para Chautier, que estava sentada ao lado dela, a quartos à esquerda e à direita do Ainsama. Qual você quer? Aura tinha um item mágico que lhe permitia ficar sem dormir, e Chautier era uma undead. Estritamente falando, nenhuma delas precisava descansar. Contudo, seria rude não usar os quartos que foram fornecidos para elas e seria ruim para a segurança se estivessem muito longe de seu mestre. Creio que qualquer lado está bom, não acha isso? Pode ser. Mas e aí, o que tá fazendo aí? Aura olhou para Chautier depois de ouvir sua resposta distraída. Foi quando ela percebeu que Chautier estava escrevendo algo em um bloco de anotações. A Insama disse aquilo, cheque. Eu estou tomando notas, claro. Eu não quero esquecer sequer uma palavra do Insama Arinsu. Ou isso parece bem trabalhoso vindo de você. Deixa eu dar uma olhadinha. Aura fez uma pausa para espiar e viu que o bloco de anotações estava coberto por um roteiro denso, com quase nenhum espaço em branco entre as letras. Depois de uma rápida olhada, ela descobriu que Chautier havia gravado as palavras de seu mestre detalhadamente, assim como as ações que havia tomado. Isto é, como direi? Faz sentido preservar o que o Ainsama diz para a posteridade, mas duvido que você está escrevendo para isso. Chautier deveria ter registrado os pontos-chaves da sabedoria de seu mestre e depois refletido a respeito. Porém, o modo como fazia estava começando a deixá-la desconfortável. Sabe como é? Isso que tá fazendo é uma boa ideia, mas deveria ser apenas o mais importante, não acha? Chautier olhou para ela com uma expressão perplexa. Só percebeu agora, anotar cada palavrinha pode parecer que fez um bom trabalho. Mas o certo é pegar só o mais importante e usar para aprender como lidar com situações semelhantes no futuro. Consegue fazer isso com esse rabisco todo que fez? Acho que sim. Acha, né? Então tá bom. Quando for pro seu quarto, tenta ler isso aí para ver se entende mesmo. Tente pensar no que o Ainsama tinha em mente e depois se coloque no lugar dele e imagine o que faria. Vai dar certo, Arinsu. Vai dar certo, Arinsu. Após remedar Chautier, Aura de repente se perguntou por que estava dizendo esse tipo de coisa para Chautier. E então, por algum motivo,
Ela sentiu que orientá-la dessa maneira era muito natural. Por alguma razão, sinto que tenho uma irmãzinha retardada. Pode ser um pouco desrespeitoso, mas será que a Bukubuku Shagama-sama se sentia assim? Eles se prepararam para partir. A manhã estava particularmente brilhante. Dito isso, seus preparativos não eram nada mais do que sair da torre criada magicamente e assumir formação de coluna. Ainz achava bem desagradável em comparação às viagens que fazia como Momon. Após mais um dia de busca, seus esforços do amanhecer ao anoitecer não renderam frutos. Quando o sol afundou atrás das encostas das montanhas, Ainz estreitou os olhos. Eles viajaram mais de 100 quilômetros nos lomos de suas feras mágicas. Em outras palavras, haviam excedido a distância que Ainz estimara até a cidade do Arf. No entanto, não encontraram nada. Em outras palavras, eles teriam que começar a demorada tarefa de passar um pente fino na região. Ainz usou magia para criar um lugar de descanso como antes. Após iniciarem sua viagem pelo terceiro dia, de repente, Zenberu exclamou em uma voz estranha. Por aqui. Lembro que já estive aqui. Não havia mais árvores à vista, apenas um campo de rochas. A voz de Zenberu ecoava excepcionalmente alto neste lugar. Majestade. A gente tá perto. Sério? Atenção, prossigam com cautela. De acordo com as ordens de Ainz, o grupo se formou em uma coluna organizada ordenadamente. Zenberu, conto com você. Pode contar comigo, Majestade. O grupo avançou, liderado por Zenberu. Finalmente, eles viram algo que parecia mais uma rachadura na montanha do que uma caverna. Ainz tinha visto algo semelhante nas memórias de Zenberu, mas achava que era para ser bem maior. Mesmo assim, dada a reação de Zenberu, tinha altas chances de ser o lugar certo. Afinal, as lembranças eram de Zenberu, a perspectiva do Lizardman deveria ser mais confiável do que os vislumbres fragmentários de Ainz. Ainz alisou seu robe amassado e gesticulou para Aura. Agindo como haviam planejado antes, Aura conduziu sua montaria até a fissura. Reino do Arfis. Sua Majestade Ainz Ogoun, rei do recém-fundado reino feiticeiro de Ainz Ogoun ao sul, veio visitar vocês. Não vão mandar alguém para dar boas-vindas. A voz de Aura, a arauta, ecoou pela fissura. No entanto, não houve resposta. Aura olhou para Ainz com uma expressão que dizia, o que devo fazer agora? Ainz indicou que ela deveria anunciá-los novamente. E assim, Aura gritou com o tom mais alto de sua voz mais uma vez. E, nada aconteceu. Não havia sinal de alguém aparecer, mesmo depois de esperar um pouco. Zenberu havia dito que deveria haver guardas vigiando a entrada contra forasteiros. Se este fosse o caso, alguém deveria ter ouvido a voz de Aura. Será que estavam evitando a Elfa Negra? Ainz chamou Aura de volta, e então convocou Zenberu. Agora é sua vez. Vá chamar eles e vejamos o que acontece. Ainz conjurou várias magias de buff em Zenberu. Embora não garantisse sua segurança por qualquer meio, reduzia muito o perigo que poderia enfrentar em comparação a ser enviado sem essas magias. Zenberu se aproximou da caverna e gritou. Ainda assim, não houve resposta. Ranzos. Aqui estamos, mestre. Os ninjas saíram da sombra de Sheltier. Os outros Ranzos se organizaram atrás do Ranzo líder. Infiltrem-se no interior e verifiquem a situação. Não sejam vistos. Assim será feito. A propósito, onde devemos investigar? Dizem que a cidade do Arf está repleta de túneis de mineração. Investigar completamente a intrincada teia desses túneis levará muito tempo. Faça uma inspeção superficial. Concentrem-se na região central e nas áreas administrativas da cidade. Poderão investigar o interior do túnel mais tarde. Assim será feito, mestre. Os Ranzos partiram em uma arrancada, seguindo seu líder. A maneira como corriam, deixando rastros fantasmas de suas imagens por onde passavam, era um efeito único para os monstros de alto nível do tipo ninja. Ainz indicou que Zenberu deveria retornar, permitindo que ele esperasse em um lugar seguro,
Ele poderia ser muito útil quando negociasse com os dwarfs. Chautier, não abaixe a guarda. Entendido. Depois de usar uma habilidade, Chautier estava totalmente paramentada em um instante. Ela examinou o ambiente com cuidado, não deixando nenhum único detalhe passar despercebido. Difere agora que Chautier, a mais forte guardiã de Nazarick, estava pronta para a batalha. Nenhum adversário, por mais forte que fosse, poderia matá-la instantaneamente com um único combo. Claro, a experiência era o mais importante quando se lutava contra jogadores, e dar essa tarefa à inexperiente Chautier representava algum perigo. Como o mais experiente dos presentes, Ainz precisava dar o exemplo a ser seguido. Então observava com cuidado seu entorno. Algum tempo depois os Hanzos retornaram, haviam demorado mais do que o esperado por terem percorrido uma grande distância. Os Hanzos se alinharam diante de Ainz e genufletiram. Naturalmente, o líder falou por eles. Ainz-sama, descobrimos o que pode ser uma área residencial. Vasculhamos o local e não encontramos sinais de vida. O que acha que aconteceu? Não investigamos a fundo. Contudo, não havia cadáveres nem qualquer sinal das casas terem sido usadas recentemente. Também não havia sinais de batalha. Parece que abandonaram a cidade por vontade própria. Ele olhou para Zenberu, que também parecia muito chocado. Poderiam estar convivendo há pouco tempo, mas ele tinha ganhado um pouco de discernimento sobre a personalidade de Zenberu, de modo que não parecia fingimento. Que seja. Nos guia ao distrito residencial. Imediatamente, mestre. Ainz seguiu atrás dos Hanzos. Este era um território desconhecido e ele não poderia ser descuidado aqui. Chautier, Aura e Zenberu também foram escoltados por undeads e feras mágicas de alto nível. As únicas deixadas de fora foram as vampiribrides de baixo nível e as feras mágicas parecidas com mamutes. Foi feito para criar uma armadilha. Qualquer ser desconhecido que os visse como inimigos certamente começaria a reduzir sua força de combate, começando pelos mais fracos. Era uma das táticas básicas, atacar as linhas de suprimento na esperança de aprender alguma a partir dos fragmentos. Por estar muito ciente, Ainz não as deixou sozinhas, posicionou um Hanzo camuflado por perto. O Hanzo não estava lá para resgatá-las. Em vez disso, estava lá para observar e aprender tudo o que fosse possível da oposição. Se conseguisse descobrir seu local de descanso ou melhor ainda, seu QG, seria um bônus inesperado. Uma razão que o levou a não querer retornar a Nazarick em nenhum momento durante a jornada, foi para evitar que a oposição soubesse que poderiam reabastecer suas forças infinitamente usando a magia Gate. Isso os faria pensar que Ainz e companhia poderiam ter as forças desgastadas com o tempo. Mesmo que algum inimigo dê as caras, seria bom se as vampiribrides ficassem em segurança. Ainz não queria que elas morressem. A título de curiosidade, ele se importava em sacrificar monstros pop para obter informações sobre o inimigo. Será isso cruel? Pensou quando entrou na caverna. A luz do lado de fora não entrava na caverna e logo foram imersos em completa escuridão. Claro, não apresentava problemas para Ainz, que tinha visão no escuro. Chautier, Aura, os outros undeads e as feras mágicas também possuíam essa habilidade. No nível deles, a mera escuridão não era uma desvantagem para nenhum dos aqui presentes. Zenberu, por outro lado, estava sendo carregado como uma princesa por um dos undeads. Dado o fato de que todas as estalactites e estalagmites da área haviam sido removidas, deixando a areia terraplanada, não havia dúvida de que aquele lugar era uma cidade dwarf. Os Hanzos os conduziram adiante. Havia muitos caminhos e bifurcações ao longo do caminho, todos os quais levavam rapidamente a becos sem saída, de acordo com os Hanzos que os guiavam. Provavelmente tinham sido cavados para confundir intrusos e ganhar tempo, ou talvez para ajudar a montar um contra-ataque. Havia magias que Ainz poderia usar nessas circunstâncias, mas os Hanzos não tinham essas habilidades. Fazia sentido o tempo que levaram para retornar,
considerando que tiveram que investigar todos os possíveis caminhos. Enquanto refletia, um dos Hanzos se virou para encará-lo. Ain-sama, falta pouco para chegarmos ao distrito residencial. Perfeito. Estou notando uma tênue luz ao longe, Hanzo. Você não disse que não havia dwarfs aqui? Sim, não há nenhum. Essa luz é emitida por um mineral cristalino. Um vasto espaço aberto se estendia à frente deles. Enquanto procurava a fonte da iluminação, viu vários pilares robustos sustentando o teto. Objetos semelhantes a cristais estavam incrustados no teto e irradiavam a luz da qual os Hanzos haviam falado. Não havia outras fontes de luz, pelo menos nenhuma feita manualmente, até onde Ains podia ver. Como os Hanzos descreveram, o lugar parecia um distrito residencial. Certamente outrora fora uma cidade. Longas alas de edifícios genéricos, com cerca de 2 andares de altura, cobriam boa parte. Talvez fosse porque os construtores eram de uma raça de baixa estatura, mas suas estruturas eram todas menores do que as construções arquitetadas por humanos. Mesmo assim, as edificações ainda eram mais altas que Ains. Não era fácil dizer o tamanho da cidade por causa de sua linha de visão ser obstruída pelos edifícios. No entanto, o grande número de edifícios aqui o fez sentir que contá-los era um exercício de futilidade. Enquanto inspecionava a cidade, a chama de esperança em seu coração apagou como se extinta por uma bacia de água fria. Estava muito desapontado. As histórias que ouvira da cidade do Arf evocavam uma imagem mental de um lugar brilhante, intrincado e digno. Não havia sinal disso aqui. Não havia vestígios de Yggdrasil, nem da presença de algum jogador. Ain se adiantou e empurrou a porta de uma das edificações. Como os Hanzos haviam dito, ele foi recebido por um espaço vazio. Ele não conseguia ver nenhum móvel de onde estava, na entrada. As únicas coisas que restavam eram prateleiras que haviam sido instaladas nas paredes e outras coisas que não podiam ser movidas. Pó branco cobria o chão. Parece que há muito haviam partido Zembero. Chame e veja se tem alguém aí. Depois de ouvir a ordem de Ains, Zembero gritou o nome do dwarf que cuidara dele no passado. O fato de que não houve eco de retorno demonstrava claramente a profundidade massiva da caverna. Zembero gritou várias vezes mais, mas, como antes, não havia sinais de alguém emergir em resposta. Hanzos. Vasculhem os túneis fora da cidade, procurem qualquer pista. Encontrem o motivo que levou essa cidade a ser abandonada. Como não sabemos até onde vai essa rede de túneis, retornem se concluírem que se afastaram muito. Entendido, mestre. Embora pudesse ter sido mais rápido ter todos saindo por conta própria e procurando, Ains não era estúpido o suficiente para dividir sem antes ter uma noção básica do lugar. Ele ordenou que todos se reunissem e conduzissem uma pequena investigação. Enquanto esperava, eles abriram as portas de uma edificação após a outra. Todas eram iguais à anterior. Algumas continham móveis abandonados, mas não passava de uma estante aqui e uma mesa ali. Não haviam encontrado nenhuma residência com a mobília completa. Verificar todas as casas levaria um bom tempo. Aura, seus sentidos são os mais aguçados aqui. Conseguiu encontrar alguma pista? Nadinha. Não sinto ninguém por perto. Então, vamos nos dividir em 2 equipes para facilitar a busca. Chautier, assuma o comando dos Undeads, façam com que sejam nossos vigias. Aura, vai em frente para a casa onde Zembero ficou a última vez que esteve aqui. Procure alguma pista que fez a cidade ser abandonada. Lembre-se, tome cuidado e não vá muito longe. As 2 guardiãs responderam afirmativamente, e então ele viu Zembero se curvando em gratidão. Depois de acenar magnanimamente, Ains conjurou Fly. Ele lentamente flutuou para cima. Este seria um curso de ação perigoso se alguém estivesse esperando em uma emboscada, mas por algum motivo, Ains tinha a sensação de que não havia ninguém por perto. Ains-sama. Chautier voou em pânico, é perigoso. Por favor, desça Arinsu. Tem toda razão, eu sei que fui descuidado.
Era natural que Chautier estivesse zangada. Afinal, tinha voado, onde qualquer um poderia traçar uma linha de fogo para ele, puramente porque achou que seria o melhor. Mas veja, eu não ter sido atacado é mais uma prova de que não há ninguém aqui. Como um bônus, pode ser que quem tenha me visto queira se aproximar, então deixarei a segurança do perímetro para você. Por favor, não se use como uma armadilha, Arinsu. Punito-san tinha razão. Dependendo das circunstâncias, um líder pode ter que se usar como isca. Acho que é difícil a Chautier entender, já que ela não é como meus amigos, mas sim minha protetora. Perdão. Disse a Chautier antes de olhar para baixo. A cidade continha muitos edifícios idênticos, tão bem organizada quanto um tabuleiro de Go. Há um edifício bem impressionante ali, lá e ali. Embora a maioria dos edifícios parecessem parte do mesmo molde, havia poucos que pareciam maiores que os outros. Vamos ir dar uma olhada. Vamos chamar a Aura de volta a Arnisso. Julgo que pode ocorrer problemas caso sejamos emboscados lá. Tudo que Chautier havia dito desde então tinha razão. A insama. A voz de Aura veio de baixo. Olhando em sua direção, notou Aura e Zenberu acenando e, dado o modo como o faziam, parecia que algo fora do comum acontecera. Parece que encontraram alguma coisa. Sim, Arinsu. Os dois trocaram olhares antes de aterrissar ao lado de Aura, seguidos logo pelos Undead se apressando para chegar informação. Vem ver isso, a insama. Aura os levou para uma das casas que vasculhara. Ains deu uma olhada no lugar, mas não conseguiu detectar nenhuma diferença das outras edificações, e não encontrou nada especial dentro dela. Foi aqui que o Zenberu se hospedou. Não, não é isso? Quando a gente estava indo para a casa do dwarf que cuidou do Zenberu, encontramos várias portas abertas. Depois de dar uma olhada, encontrei pegadas no chão e eu não acho que são pegadas de dwarfs. Olha aqui. Não é, Zenberu, que os dwarfs não andam descalços. Ah, e todo mundo usa sapato, não tiram nem dentro de casa. Eu sempre via eles com botas reforçadas com solas de metal. De fato, não parecem pegadas de dwarf. Quanto pode aprender com isso? Vamos ver. Aura inclinou a cabeça em contemplação. Parecem que foram feitas por um bípede. As marcas de arrasto entre as pegadas esquerda e direita sugerem uma espécie de cauda. Algo parecido com um lizardimão Arinsu. Chautier deu uma olhadela em Zenberu. Não é. A cauda é magra, não é grossa como a do Zenberu. Repara que as pegadas estão cobertas de pó, deve ter um tempinho desde que foram deixadas aqui. E essa aqui indica que mal entrou e já saiu. Será que vieram por estarem interessados na cidade do Arf? Aura desviou o olhar da casa para a estrada do lado de fora. E não foi apenas um, eram muitos, pelo menos uns 10. Até onde pode seguir a trilha? Essa é a nossa única pista, afinal, eu gostaria de seguir o máximo possível. Pode deixar. Pode vir atrás de mim. Não havia razão possível para recusar. Chautier ficou logo atrás de Aura para protegê-la, os demais vieram atrás dela. O dono das pegadas moveu-se como Aura havia previsto, aparentemente tinha o mesmo objetivo que Ains, vagar a esmo procurando alguma pista entre as edificações. Na metade da trilha, Aura parou de repente e olhou para a estrada à frente. Ela estava olhando para um dos enormes edifícios que Ains tinha visto de cima. Há muitas pegadas iguais aqui. Parece que um esquadrão deles veio de lá. Quer fazer o quê? Devemos investigar. Não, pode ser melhor encontrar quem é o dono daquelas pegadas. Investigaremos o outro grupo depois. Tá bom. Aura voltou a caminhar. No final, eles chegaram a uma edificação que estava fundida nas paredes e parecia abranger toda a cidade. Parecia um bangalô, mas era enorme. Creio que não deve haver ninguém dentro, mas por segurança, vou usar magia. As magias defensivas do inimigo podem ter efeitos centrados em mim, então mantenham a distância. O usuário de magia do tipo adivinhação poderia ser alvo de contra-ataques anti-espionagem.
Entretanto, o único entre eles que poderia morrer caso vítima de tal contramedida seria Zenberu. Não havia motivo para esgotar desnecessariamente o HP de seus subordinados. Ainsama, deixa eu te proteger então. Então eu vou também. Não, precisam ficar onde não serão afetados e ficar de olho nos arredores Arinsu. Depois de ser repreendida por Chaltier, Aura olhou suplicante para Ains, mas neste caso, Ains compartilhou a opinião de Chaltier. De fato, suas habilidades sensoriais são as melhores entre nós, Aura. Embora não pareça provável, se realmente houver uma emboscada, você pode acabar sendo a primeira a lidar com isso. Depois de ouvir isso de seu mestre, Aura não tinha mais nada a dizer. Tudo o que podia fazer era relutantemente expressar seu reconhecimento. Ains conjurou um sensor mágico e enviou-o para dentro da edificação. Como esperado, não havia sinal de alguém se escondendo por dentro, e assim o aprofundou ainda mais no interior. Para que usavam isso aqui? Um contador e isso são armários? Parece uma casa de banho, mas não há separação de sexos. Isso é um edifício apenas para um dwarf. Enquanto observava os interiores de várias salas, Ains encontrou um lugar que parecia com os túneis pelos quais haviam passado antes. Será que isso aqui era um posto de controle ou base de algum tipo? Talvez fosse para impedir que o inimigo viesse das profundezas desse túnel. Quer dizer que há possibilidade de que o túnel leve a outro lugar. Uma rápida pesquisa no interior do edifício não revelou nenhum traço do inimigo. Ele deu um resumo rápido do estado do interior da edificação e depois deixou Aura entrar, a fim de verificar se as pegadas terminavam dentro daquele túnel. Depois disso, Ains, Chaltier e Zenberu seguiram. Ele deixou as feras mágicas e os Undeads esperando do lado de fora, para caso os Hanzos retornarem nesse meio tempo. Enquanto seguiam atrás de Aura, Ains sussurrou para Zenberu, o que sabe a respeito desse edifício. Desculpe, majestade, mas quase nada. Eu sei que o edifício gigante de agora há pouco que fica na frente da edificação onde a gente pegou a trilha das pegadas, aparentemente era usado para tarefas de administração. E os grandões que a gente vê de vez em quando era onde ficava tavernas, ferreiros e essas coisas. Nem mesmo fodões nem mesmo aqueles com influência viviam em lugares grandes. Concluiu Zenberu. Nesse momento, Aura parou na entrada do túnel. As pegadas vieram daqui. Quer continuar? Ains ficou brevemente frustrado por não saber como responder à pergunta de Aura, mas logo passou. Não. Há outros lugares para investigar na cidade. Depois investigamos isso melhor. Até porque, seria melhor ter os Hanzos por perto. Já poder-se-ia concluir que os túneis eram muito extensos, considerando que os Hanzos ainda não haviam retornado. Assim que saíram, Ains ativou Message para falar com o líder dos Hanzos. Há algum problema, Hanzos? Não encontraram nada ainda. Sentimos muitíssimo por ainda não retornar. Rogo que nos perdoe, embora tenhamos demorado demasiadamente, finalmente encontramos um rastro da presença de alguém. Sério? E o que é? Descobriu alguma evidência do desaparecimento dos dwarfs? Não é uma evidência concreta, mas parece haver algo, um barulho artificial vindo das profundezas do túnel. Se não é natural, significa que... Exatamente. Parece que alguém está cavando um veio de minério. O que deveríamos fazer? Investigar imediatamente. Espere. Quero que nos leve até onde estão antes de tomarem qualquer ação. Nossa localização atual é... Ao se dar conta, Ains concluiu que seria muito complicado passar as coordenadas de um lugar completamente desconhecido. Sim. Vamos usar uma tocha como um sinal. Entendido. Depois de encerrar a message, Ains pegou uma tocha. Era do tipo que acendia automaticamente, em seguida entregou a um dos Undeads nas proximidades. A criatura Undead acenou de um lado para o outro, sinalizando para os Hanzos, cuja localização era desconhecida. O item não era uma simples tocha, mas sim um item Artifact Class vendido em lojas, fazia o dobro do dano se comparada às tochas normais,
Isso quando pressionadas contra os corpos de monstros do tipo slime. Foi um certo desperdício de sua parte, mas não havia tochas comuns consigo. De tanto encarar a tocha, ela parecia traçar um rastro de luz vermelha na visão de Ainz. Quando já estavam cansados de esperar, os Hanzos apareceram diante dele. Perdoe nosso atraso, mestre. Dispense com as formalidades, tempo é dinheiro. Leve-nos até lá imediatamente. Imediatamente. Ainz montou em cima de uma feira mágica e seguiu atrás dos ninjas que correram o túnel adentro. Eventualmente, eles passaram diante de uma edificação parecida com o que encontraram enquanto seguiam as pegadas. Os Hanzos pararam aqui, então esse provavelmente era o destino final. Depois de desmontar de sua fera, Ainz ouviu a explicação dos Hanzos sobre a situação. Há um túnel escondido dentro dessa edificação. A criatura em questão está dentro do túnel. Ainz-sama, essas pegadas aqui são novas. Não parece que saiu do túnel, só levam para dentro. Quem fez os abotas e, pelo tamanho, eu estimo que tenha mais ou menos a altura da Chautier. E acho que é só um. Ainz acenou para Aura, que estava olhando para o chão em frente à edificação. Vamos tentar abordar seja lá quem for com um diálogo amigável. Mesmo se tentar atacar, vocês só podem se defender. Sob nenhuma circunstância devemos dar o primeiro passo. Entenderam? Para evitar alarmar a outra parte, Aura tentará falar com eles então. Ainz tocou seu rosto desprovido de pele e carne. Humanos eram a única espécie que evitavam os undeades. Ou se tratava de um fato imutável deste mundo. Em todo caso, uma vez que Ainz estava acompanhado por vários subordinados undeades, talvez ele desse uma impressão melhor se entrasse com o rosto descoberto, demonstrando que não tinha nada a esconder. Hanzos, levem-nos para onde ouviram o som. Os Hanzos os conduziram pela edificação e entraram no túnel. O teto era bastante baixo, então deveria ter sido escavado por dwarfs. Em Yggdrasil, dwarfs eram universalmente de baixa estatura. Se fossem eles os responsáveis por cavar o túnel, provavelmente seria em torno dessa altura. As orelhas de Aura contraíam-se enquanto avançavam o túnel adentro. Isso confirmou a precisão do relatório dos Hanzos. Ainz se esforçou para ouvir, mas não conseguiu captar o som que Aura ouvira. E então? Estamos perto. É difícil dizer. Eu não consigo julgar direitinho a distância por causa dos ecos. Se estiver em linha reta, um olho arcano deve conseguir revelar a identidade do responsável. Alguma pessoa sem a audição aguçada de Aura, derivada de classes raciais ou profissionais, não seria capaz de ouvir nada devido à distância. Todavia, caso se aproximassem, a outra parte poderia perceber a presença de uma longa procissão em movimento. Se alguém ouvisse um grupo desconhecido se aproximando, o instinto mais basal seria fugir em prol da própria segurança. Claro, ter Aura por perto significava que não seria capaz de escapar, mas a oposição ainda poderia despistar se pudesse usar teleportação ou se tivesse alguma habilidade de mesclar-se rapidamente na Terra. A decisão mais sábia seria enviar Aura e os Hanzos, ou até mesmo o próprio Ainzir, já que poderia ficar invisível. Atenção, só irá o pessoal com capacidade furtiva. Aura e Hanzos, vocês vão primeiro. Eu irei logo atrás. Chautier, você deve esperar aqui. Como desejar isso? Não, seria uma má ideia esperar aqui. Ainz olhou para o teto. Parecia um firme leito de rocha, mas era melhor prevenir do que remediar. Pensando melhor. Volte para a edificação de antes e nos espere lá. Só que assim os Hanzos. Aura, você acha que as pegadas levam à fonte do som? Sim, estão indo para lá. A pessoa que fez deve ser quem está fazendo esse barulho. Ótimo. Então, pode me levar até lá. Aura assentiu. Nós dois vamos em frente primeiro. Todos, exceto Aura e eu, seguirão para a edificação na entrada do túnel. Se algo desagradável acontecer, particularmente a aparição de seres poderosos do nosso nível, recuem imediatamente. Nesse caso, faremos nossa própria fuga, por isso não se preocupem.
O destino de qualquer gate será a construção que a Aura fez na floresta. Entendido. Mas os dois ficarão bem sozinhos, Arinsu? Não sei. Gostaria de pensar que sim. Pode-se considerar falhas durante todo o dia e acabar chegando a lugar nenhum? Tudo que ele podia fazer era aceitar que estava comprometendo sua segurança até certo ponto enquanto agiu. Isso foi algo que Ainz aprendeu recentemente. Chautier não disse nada que o fez querer mudar de ideia. Ou melhor, pode ser que as ordens de Ainz não deixassem espaço para a objeção, então tudo o que podia fazer era obedecer no auge de sua ternura. Ainz partiu com Aura. Ele não usou magia já que ainda estavam um tanto longe. Os dois caminharam em silêncio por algum tempo. Por fim, Ainz finalmente escutou o dito som. Parece que o responsável tá fazendo o possível para minimizar a quantidade de ruído. Ainz não sabia o porquê esse tópico surgiu, mas como Aura mencionou, provavelmente deveria estar correto. Podemos assumir que o outro lado está em alerta. Acha melhor tentar capturar. Só se tentar fugir. Afinal, se nosso primeiro contato for violento, pode ser muito difícil ter relações amigáveis depois. Beleza. Eu vou indo na frente, vou tentar ser bem amigável. Prossiga. Ficarei invisível aqui não, por segurança, vou seguir atrás de você usando invisibilidade. Se a outra parte tentar fugir, não teremos outra escolha a não ser a captura.